Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Planejamento Estratégico. Essa aula que tem como objetivo fazer uma revisão dos conteúdos do capítulo 1 ao capítulo 6. Vamos trazer uma abordagem específica e tratar sobre a importância do planejamento estratégico para a área de gestão pública, ok? A partir desse momento, irei compartilhar a tela com vocês para a exposição do conteúdo da aula de hoje. Então, pessoal, só reforçando para vocês, a nossa aula de revisão de conteúdo para a avaliação 1 da disciplina de Planejamento Estratégico. Então, o roteiro da aula de hoje vai seguir com esses seguintes tópicos, que é revisar os conteúdos do capítulo 1 ao capítulo 6 do e-book, a qual vocês estudaram, aonde vocês estudaram o conteúdo programático, fizeram a análise, né, desse conteúdo, da sua importância do planejamento estratégico para a área de gestão pública e também as atividades avaliativas, que são de fundamental importância para esse processo de ensino-aprendizagem de cada um desses conteúdos que são de grande relevância para o entendimento do planejamento estratégico e a importância do planejamento estratégico quando a gente tem esse foco na área de gestão pública. Até pensando nesse embasamento que vocês serão futuros gestores públicos e de entender que o planejamento estratégico ele traz características importantes para a compreensão de todo o setor, aí o setor público. Assim como o Fayol definiu os princípios da administração no seu grande estudo, né, que trouxe essa abordagem do início. Professor, só um momento. Tem microfones ainda abertos e está atrapalhando a transmissão. Tem o da Safira, por favor, vamos fechar. Obrigada, Safira. Então, pessoal, aí trazendo essa abordagem, é importante entender que dentro dessa característica do planejamento estratégico, nós temos os tipos de planejamento estratégico, onde nós temos o planejamento a nível estratégico, a nível tático e a nível operacional. Então, a partir da revisão desses conteúdos, que nós abordaremos na aula de hoje, vamos trazer um passo importante, que é entender também alguns pontos que serão exigidos na avaliação, na nossa avaliação 1. Então, o simulado, ele traz dicas de resolução de questões, que são questões similares a algumas questões que estarão na avaliação de vocês, ok? Então, para isso, pessoal, é importante entender qual foi a origem, o conceito de administração. Então, Frederick Winslow Taylor, o grande percussor da ciência da administração, assim como Henri Fayol, que também os dois desenvolveram teorias a qual contempla e completa a teoria da ciência da administração. Frederick Winslow Taylor, ele nasceu nos Estados Unidos da América, enquanto Henri Fayol nasceu na Europa, na França. Todos dois, eles tinham como objetivo, pessoal, o objetivo principal de estudar as problemáticas que aconteciam nessa época. Então, quais eram as grandes ocorrências, o que acontecia nas indústrias nessa época, a qual teve como característica a Revolução Industrial. Então, tanto Frederick Winslow Taylor quanto Fayol, ele observava, pessoal, durante o seu trabalho, todos dois eram engenheiros, e eles observavam o comportamento das pessoas com ênfase diferente. Como, por exemplo, o Frederick Winslow Taylor, ele analisava como os colaboradores, naquela época, como os operários, eles faziam as atividades na linha de produção. E, a partir disso, ele fazia um redesenho para como os operários poderiam fazer aquele serviço economizando tempo e esforço físico e evitando a fadiga humana. Então, Frederick Winslow Taylor, a partir das suas observações e seus estudos, ele estava focado na ênfase dos trabalhadores. Quanto a Henri Fayol, ele teve ênfase na estrutura da empresa. Então, ele observou a questão de como a empresa ela poderia ser organizada. E, a partir disso, ele criou os departamentos. Então, nós temos os departamentos das empresas, que foi uma contribuição de Henri Fayol. Esse engenheiro ele pensou estrategicamente
de como ele poderia estruturar, organizar as empresas. Então, quando você chega, por exemplo, em uma empresa hoje, que você vê lá no topo da hierarquia, tem o conselho de administração, e nos níveis departamentais, nós temos vários tipos de departamento, como o departamento de finanças, departamento de gestão de pessoas, departamento de marketing, departamento financeiro. Toda essa subdivisão ela foi definida por essa teoria de Riffaiol. Então, por isso que é importante entender que tanto Frederick Winslow Taylor quanto Henri Fayol foram os grandes percussores da administração. Ambos, até hoje, são conhecidos como os pais da administração. Logo depois da teoria de Frederick Winslow Taylor, nós tivemos Henry Ford, que trouxe também uma contribuição de fundamental importância, quando nós entendemos, por exemplo, o processo de produção em larga escala. Então, é sempre importante entender. Então, Frederick Winslow Taylor e Henry Fayol, os grandes precursores aí da administração. E a partir disso, pessoal, nós temos que entender também os tipos de organizações. Nós temos 3 tipos de organizações segundo os setores da economia. Entre eles, nós temos o primeiro setor, temos o segundo setor e temos também o terceiro setor. Então, vamos compreender cada um deles. E para isso, é importante entender que o primeiro setor ele é constituído de organizações públicas administrativas pelo Estado, como, por exemplo, prefeituras, escolas, hospitais públicos, delegacia de polícia, agências regulamentadoras, dentre outras. São instituições criadas para ofertar a promoção de serviços e políticas públicas voltada ao desenvolvimento social, humano, econômico, ambiental da sociedade, que também são conhecidos como instituições do setor público. Depois nós temos o segundo setor. Esse segundo setor ele é contemplado e compreende por organizações criadas por pessoas para produção e circulação de bens, serviços, mediante atividade econômica, que é a iniciativa privada, ou seja, as instituições que geram rendimento para os seus fundadores e investidores. Exemplos, nós temos os bancos, supermercados, shoppings, indústrias de carro e etc. As organizações do segundo setor, ela possui o que, pessoal? Ela possui dono, são instituições privadas. Assim, o setor ele é conhecido como setor privado. Então, o setor público é o primeiro setor, onde nós temos as prefeituras, escolas, hospitais públicos. O segundo setor é o setor privado, onde nós temos as entidades, né, as empresas privadas. E nós temos também o terceiro setor. O terceiro setor ele é composto por organizações que nem pertencem ao Estado e nem pertencem à iniciativa privada. Essas instituições elas surgem das lacunas não preenchidas pelos dois setores. Como exemplo, as organizações dos setores são as organizações não governamentais, como ONGs, entidades filantrópicas, igreja, e todas que não constituem juridicamente, que não há constituição jurídica, não possuem finalidade lucrativa e não interagem diretamente com o setor público. A partir disso, pessoal, segundo o Chiavenato, 2004, ele traz para nós qual é o processo administrativo. Dentro desse processo administrativo, nós temos os recursos importantes, que são os inputs. Nós temos recursos humanos, os recursos financeiros, os recursos materiais, os recursos tecnológicos e também os recursos de informação. Dentro desses recursos, quando a gente pensa no processo administrativo, aí nós entramos dentro desse eixo, aonde nós vamos tentar entender agora que dentro desse meio ou desse processamento, nós temos o planejamento. O planejamento é fundamental, porque vai formular objetivos e os meios para que seja alcançado os objetivos. Então, para que a gente alcance os objetivos, a gente tem que ter os recursos. Mas aí a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai planejar, formular os objetivos e os meios para alcançar. E a partir disso, a gente vai fazer o quê, pessoal? A gente vai organizar. A organização, ela parte de modelar o trabalho, definir cargos e funções e alocar recursos e coordenar atividades. A partir disso, nós temos a função da direção. Direção, isso mesmo, pessoal, quando às vezes a gente está dirigindo o nosso carro, nós estamos guiando esse carro para um determinado objetivo, da mesma forma, as pessoas que ocupam um cargo de direção
ou que estão dirigindo o projeto, elas estão guiando pessoas, porque você está no cargo de gestão, onde você é líder, e você tem liderados. E a partir disso, nós podemos observar que existe a designação de pessoas, dirigir seus esforços, motivá-las, liderá-las e comunicá-las. A partir disso, quando a gente pensamos em planejamento, nós lembramos da importância de compreender que se há planejamento, tem que ter o controle. E o controle, ele tem que ser feito periódico, através das metas que são pré-definidas. Então, cada uma das metas, elas devem ser controladas, monitorada as atividades e sempre observar quando existem falhas, existem gargalhos, a gente vai ter que corrigir esses desvios para a gente alcançar o nosso objetivo, alcançar o objetivo da organização, da entidade pública. E quando a gente pensa em atingir esses objetivos, é que a gente pensa que o nosso planejamento estratégico, ele tem como característica a eficiência, a eficácia e que busque a efetividade. Então, quais são esses resultados? Nós temos resultados de desempenho, de objetivos, de produtos, de serviços, eficiência e também da eficácia. A partir disso, pessoal, é importante entender que existe uma interação. Qual é essa interação dentro do setor aí, do setor de planejamento, da área de planejamento estratégico? Aí nós podemos observar que existe uma interação entre estratégia, processos e pessoas. Então, as estratégias elas são previamente definidas para o alcance do objetivo maior. Mas, para mim conseguir definir essa estratégia, eu vou precisar de passos bem definidos. E esses passos, nós temos aí os processos e nós temos as pessoas que são importantes dentro dessa característica a que nós vamos buscar o objetivo da organização. Tá? No próximo template, é importante entender que estratégia é você observar, eu vou fazer um objetivo para alcance lá da minha organização para um período de 2 anos. Mas eu tenho que pensar o quê? Onde estamos? A gente tem que analisar o presente e como vamos chegar lá, aonde queremos chegar, que é o futuro. Então, as ações presentes, ela determina o alcance do objetivo do futuro. Então, é importante que haja essa definição, é importante a compreensão do presente, é importante que seja feito um diagnóstico. E nesse diagnóstico, seja definido, por exemplo, quais são os pontos fracos, pontos fortes, as oportunidades e as ameaças. Então, essa compreensão de um todo, ela traz uma assertividade para o alcance do objetivo futuro. Então, o que é planejamento? Então, vamos entender o que é planejamento a partir do conceito, objetivo e importância, segundo o Chiavenato 2004. Então, o planejamento, segundo o Chiavenato, é a função que estabelece objetivos e decide sobre quais os recursos devem ser empregados e como as tarefas necessárias para alcançá-las sejam devidamente executadas. Então, a função do planejamento é de estabelecer objetivos. Então, objetivos para o alcance, para o crescimento, para atender uma demanda. Então, o planejamento ela tem essa característica de entender a empresa no presente para observar e definir metas para o alcance do objetivo desejado no futuro. Então, para simplificar esse processo, nós podemos entender também sobre o fluxo simplificado do planejamento, aonde nós temos, como vocês podem observar, a situação atual, como está aí no template. Então, a situação atual nós precisamos definir através de metas e estratégias o planejamento para o alcance do resultado desejado, do resultado futuro para a organização. Dentro desse processo, nós temos a hierarquia do planejamento. Dentro da hierarquia do planejamento, nós temos a estratégia, que é a alta administração, né? Então, quando a gente pensa em tipos de planejamento, a gente pensa em hierarquia do planejamento, a gente observa muitas características de estratégia, de tático e operacional, aonde estratégico nós temos aí a alta administração, que é a visão da empresa, a orientação externa, o foco... Professor Marcos, tem aluno querendo entrar. Dá uma por favor, verifique aí.
Pronto, professora? Sim, professor, obrigada. Então, pessoal, só retornando... Então, pessoal, só retornando o que eu estava falando anteriormente, da importância do nível estratégico. Então, o nível estratégico, ele fica de responsabilidade da alta administração, aonde ele verifica a questão da visão da empresa, a orientação externa. Qual é a orientação externa? Quais são as oportunidades e ameaças para esse sucesso da instituição? O foco no longo prazo, e também os objetivos gerais. O nível tático, ele refere-se ao gerente. Então, é uma visão departamental, o foco é no médio prazo, os objetivos são departamentais. Então, o nível tático, ele fica de responsabilidade do nível de gerência. E o nível operacional, onde temos a visão das tarefas, né, a visão por tarefas, a orientação ela é interna, o foco é no curto prazo e os objetivos são específicos, é uma característica de quem ocupa cargo de supervisão, né, de supervisores. Então, para entender sobre a questão do planejamento estratégico, nós temos 3 tipos de planejamento. Nós temos o planejamento estratégico, como vocês observaram, que é de responsabilidade da alta cúpula da administração, que tem uma perspectiva ampla dos objetivos do negócio, com foco a longo prazo. Então, o planejamento estratégico, geralmente, ele é feito de 2 a 5 anos, então o foco dele é a longo prazo. Mas para que seja feito o planejamento estratégico e esse planejamento estratégico ele tenha resultados, é importante também a definição do planejamento tático. Então, o planejamento estratégico, a definição da política, da cultura empresarial, ela é repassada para o nível de direção, aonde o nível de direção, que é um nível que tem essa característica mais de liderança de pessoas, de interagir, é o elo entre estratégico e operacional, aonde vai ter esse foco na direção das ações específicas e o seu foco ele é a médio prazo. E nós temos o nível definido como nível de planejamento operacional. O nível de planejamento operacional, ele remete para nós aos supervisores, as pessoas que trabalham dia a dia, que estão lá responsáveis para a execução das tarefas diárias. Então, o nível operacional é a garantia das atividades diárias com foco no curto prazo. Então, pessoal, agora vamos para a nossa segunda parte, que é o simulado. E a primeira pergunta que nós temos, eu vou até copiar, deixa eu voltar aqui. A primeira pergunta, então, uma prefeitura precisa estruturar suas ações para o próximo ano. Para isso, a autogestão definiu como prioridade melhorar a mobilidade urbana em 10 anos, enquanto a Secretaria de Transporte desenhou projetos de médio prazo para a implantação de ciclovias e, por fim, equipes técnicas elaboraram cronogramas detalhados para a execução das obras. Esse exemplo ilustra, respectivamente, os níveis de planejamento. Então, vamos lá, pessoal, no chat. Vamos responder qual a alternativa correta. A letra A, estratégico, tático e operacional. Letra B, tático, estratégico e operacional. Letra C, operacional, tático e estratégico. E letra D, estratégico, operacional e tático. Então, pessoal, cadê as respostas? Letra A, letra A. O pessoal está afiado, né, professora Rosa? Estudaram bastante aí a disciplina. Mas, né, não teve uma alternativa a não ser a A. Que notícia maravilhosa. Então, a gente pode observar que realmente os alunos estão estudando, né, professora? Muito bom, isso é muito bom.
Professor, ele ali, a Tamires colocou a cara do professor de felicidade. Fico feliz mesmo, não tem como. Então, pessoal, vamos para a segunda questão agora. Essa é uma questão subjetiva para nós finalizar a aula de hoje. A administração pública enfrenta constantes desafios para atender às demandas da sociedade com recursos limitados e, ao mesmo tempo, garantir serviços de qualidade. Nesse cenário, torna-se necessário adotar práticas que orientem ações governamentais de forma organizada, coerente e direcionada para resultados. Então, explique o conceito de planejamento estratégico e sua relevância como instrumento de gestão na administração pública. Quem quiser falar, pode falar, professor, no áudio? Pode, eu vou colocar a pergunta também aqui no chat para vocês. Vamos lá. Para ficar melhor. Então, pessoal, quem se sentir confortável, quiser abrir o áudio, participar, responder essa questão. Já tem um texto, né? Isso. É para explicar. Se você quiser colocar aqui no chat, é um texto, mas se você quiser abrir aí o microfone e falar, fica à vontade. Já temos um participante, viu, professora Rosa? O Fernando Pereira dos Santos. Fique à vontade, Fernando, pode dar aí a sua resposta. De qual polo que você é? Professor, boa noite. Na verdade, eu não quero dar uma resposta, não. Eu quero fazer um questionamento. Os nossos alunos lá do Polo de Xambeuá, metade não está participando porque não tem ninguém que possa estar aceitando. Aí o e-mail que foi cadastrado foi o e-mail nosso mesmo, não foi da Unitis. Na hora que a gente vai, já vai direto para o nosso e-mail. Mas será que não tem uma pessoa que fica disponível só para aceitar os participantes que querem participar da aula? Fernando, todos que solicitou, o professor já liberou a entrada. O aluno da Unitins, ele precisa ter o e-mail da universidade. A universidade fala com ele através desse e-mail institucional. Todos foram aceitos, né, professor Marcos? Professor, seu áudio está mudo. Professor Marcos? Desculpa. O áudio estava... Então, pessoal, só reforçando, quando tiver aula, é importante entrar uns 5 minutinhos antes do horário marcado para a aula, né? Nós agendamos a aula e mandamos com antecedência. Mas para aqueles que entraram depois, aqueles que não conseguiram ter acesso a essa aula ela está sendo gravada, nós iremos compartilhar com vocês posteriormente, tá? Ok? Eu acho que foi o Wallace, né, que levantou a mão. Você gostaria de falar, Wallace? Não, professor, eu estava dizendo que o microfone do senhor estava no mute. Ah, tudo bem, então. Alguém gostaria de responder a pergunta? Traz para nós, explique o conceito de planejamento estratégico, a sua relevância como instrumento de gestão para a administração pública. Por que é importante, pessoal? Por que a gente entende que o planejamento estratégico é importante para essa área da gestão pública? Alguém poderia responder para nós? Pensando nos projetos públicos, né? Eu preciso construir uma quadra, eu preciso fazer uma promoção à saúde, eu preciso ampliar políticas da escola. Tudo isso a gente remete a lembrar do planejamento estratégico, né? Porque a gente foca no princípio que a gente tem que desenvolver um planejamento, a gente tem que encontrar a problemática, e dessa problemática a gente vai fazendo o quê, pessoal? A gente vai definir metas para alcançar o objetivo desejado. Lembrando mesmo sobre aquele aspecto que foi apresentado anteriormente. Qual é a situação atual? O planejamento
para a situação desejada, ok? Nós temos a resposta da Tamires: o planejamento estratégico é um processo sistemático de definição de objetivos de longo prazo, análise do ambiente interno e externo, muito bem, Tamires, é isso mesmo, a escolha de prioridades e formulação de ações para alcançar resultados previamente estabelecidos. Tivemos também a Gleiciane, que trouxe como definição de planejamento estratégico, é um processo fundamental que define um rumo a longo prazo, alinhando recursos e ações prioritárias. Ok, pessoal, muito obrigado pela participação. Tivemos a Poliana também, o Marcos. O Marcos pegou a pergunta e colocou novamente, né, Marcos? Então, pessoal, é importante definir. Essa é uma questão similar à questão subjetiva. Então, pense, estude, revise o conteúdo, pense estrategicamente de que forma que o planejamento estratégico ele é relevante para a administração pública. Ok, pessoal? Então, agradeço a atenção de todos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes de encerrar a aula? Algum questionamento? Não? Então, passo a palavra para a professora Rosa. Tem a aluna, professora Gleiciane, que pediu para falar. Oi, Gleiciane. Boa noite, professores, a turma, boa noite a todos. Boa noite. Professor, é só uma informação a respeito das atividades. Eu ainda tenho 2 para concluir. Vai até quando? Gleiciane, sempre nós colocamos até o dia da prova, às 23h59, tá? A prova, professor, ela é composta de 5 questões objetivas e uma objetiva? É isso, né? Isso mesmo, são 5 questões, né? Objetivas. Um subjetivo. Pessoal, quem puder ligar a câmera, ligue para nós, fazer um registro fotográfico para a gente encerrar a nossa aula. Você poderia tirar o print, professora Rosa? Por gentileza? Sim. Pronto? Ainda não. Agora sim, professor. Então, pessoal, boa noite a todos, boa avaliação, sucesso. E pode contar conosco, né, professora Rosa? Sim. Logo que disponibilizar, nós já vamos colocar lá no portal tanto a gravação como os slides, tá bom? Boa noite, façam uma excelente prova.